quando eu falo de seres vivos autotróficos, certo? Eu estou falando de seres vivos que produzem o seu alimento. Por produzir o seu alimento, o que é que subtende? Subtende que a energia utilizada para o seu crescimento, para a produção das suas células, é uma energia que ele produz. Ele não precisa buscar essa energia em outro ser vivo, ok? Se ele não busca essa energia, professora, em outros seres vivos através da alimentação, que todo mundo sabe que a gente se nutre, a gente consegue os nossos nutrientes através de quê? Da alimentação. Só que existem grupos de seres vivos que não precisa se alimentar de um outro ser vivo para poder obter essa nutrição. Então, como eles adquirem essa nutrição? Através de algumas diversificações de se obter essa produção, certo? Por exemplo, as plantas. As plantas e as algas, elas realizam fotossíntese, certo? E ela não pega um ser vivo e vai comer aquele ser vivo para ter sua nutrição. Não, nenhuma planta faz isso, nenhuma alga faz isso. Mas o que é que acontece? Ela adquire essa nutrição, essa energia que ela vai precisar através de quê? Da fotossíntese. Ela consegue obter de matéria inorgânica, de algo que é inorgânico, que não vem de organismo vivo, e obtém essas matérias inorgânicas e a partir dela, ela consegue adquirir sua energia. Bem, mas isso é mais para frente. O que eu tenho que falar agora é do primeiro reino, que é o reino Monera, certo? E esse reino Monera, quem está inserido nesse reino? Quais são os seres vivos? As árqueas e as bactérias. Antigamente, chamava-se só bactérias, todo esse grupo, certo? Só que hoje em dia, a gente sabe que existe diversificação entre árqueas e bactérias, certo? Ok? Então, diversificação essas que vai haver com o ambiente em questão em que elas conseguem sobreviver. As árqueas, certo? Sua estrutura celular, a sua condição celular lhe dá condições de sobreviver em ambientes hostis, ou seja, ambiente que nenhum outro ser vivo conseguiria sobreviver, a não ser elas, como em locais com temperaturas muito elevadas, como é lá no subsolo, certo? E outras observações aí, pressão, uma pressão muito elevada, um local onde sofre uma pressão muito elevada, esses seres vivos, eles conseguem sobreviver, certo? Ok? Então, tem algumas observações que fiz com que eles separassem esse grupo bactéria em árquea e bactéria, certo? Mas as bactérias em questões, professora, a gente pode falar de características de bactérias quais? Existem bactérias heterotróficas e existem bactérias autotróficas. Existem bactérias que produzem o seu alimento, agora existem alguns grupos de bactérias que não conseguem produzir seu alimento, ok? Não necessita de um outro ser vivo para poder adquirir. Existem umas que precisam do outro ser vivo, mas existem outras que não. Então, são hetero e autotróficas, certo? Esse grande grupo do reino Monera. Unicelulares, todos são unicelulares, ou seja, todos os indivíduos desse reino Monera só têm uma célula, certo? São indivíduos microscópicos que só existe, ele é formado por uma única célula,
certo? Ok? E vamos dar continuidade. O outro reino, o reino protista, certo? E o que é que a senhora fala desses indivíduos que foram agrupados nesse reino protista? Quais são as características dele? Quem são eles, certo? Esses indivíduos que foram agrupados nesse reino protistas foram os protozoários. Como exemplos de protozoários, nós temos a ameba, certo? Para vocês se situarem do que eu estou falando, esse nome, as amebinhas, que muitas vezes a gente tira brincadeira, ai, essa água tá cheia de ameba, não sei o quê. Esses seres vivos, eles são protistas, certo? Ok? São protozoários. É desse grande reino protista, são protozoários. O que é que a gente diz desse reino? São unicelulares, são indivíduos unicelulares, certo? E são o quê? Heterotróficos. São seres vivos heterotróficos. Ou seja, não produzem os seus alimentos, precisam de um outro ser vivo para poder se alimentar. Pronto, esses são os protozoários. Agora, nesse grande reino dos protistas, existem duas coisas que eu tenho que diferenciar. São os protozoários e as algas. Por quê? Porque as algas também fazem parte desse reino protista, certo? São os protozoários e as algas. Os protozoários, as características que eu citei aqui, e as algas. As algas são pluricelulares ou unicelulares, certo? São pluri ou unicelulares. Não existe só alga formada por uma única célula. Existem alguns grupos de algas que são formados por uma única célula, mas existem também grupos de algas que são formados por várias células, são pluricelulares, certo? Ok? Então, esse grupo das algas, eles são o quê? Autotróficos ou heterotróficos? São o quê? São autotróficos, ok? Certo, pessoal? Então, vamos lá. Então, os protistas foram agrupados observando essas características nos seres vivos, certo? Aí existe o outro reino, que é o reino fungi, que é o reino dos fungos. Ai, professor, existe todo um reino que é formado por fungo? Sim, os fungos são muito diversificados entre si. As características diversas entre si. Porém, existe todo um reino para classificar esse grande grupo dos fungos, certo? Ok? Então, vamos lá. São o que os fungos? Existem os únis e os pluricelulares também. Existem os únis, formados por uma única célula, e existem alguns fungos que são pluricelulares. São heterotróficos? Eles, a partir dos fungos, nós só vamos encontrar seres vivos heterotróficos. Ou seja, a partir do fungo, não vai existir mais, a partir dessa classificação desse reino fungi, não vai existir mais a condição do ser vivo produzir o seu próprio alimento. Certo? Ok? Por quê? Porque no reino protista nós encontramos as algas com essas condições de produção desse alimento, né? Agora o reino fungi não. O reino fungi só existe o quê? Seres vivos que não conseguem produzir o seu alimento. Só consegue a alimentação na dependência de um outro ser vivo, certo? Precisa de um outro ser vivo para poder adquirir sua nutrição, certo? Esse é o reino fungi. E um exemplo dos fungos, nós vamos ter os bolores, que aqui, aquele morfozinho do pão, aquilo ali é um tipo de bolor, é um tipo de fungo, certo? Ok? E nós vamos ter também os cogumelos, né? Os cogumelos é aqueles seres vivos que a gente vai encontrar muitas vezes desenhados nos desenhos animados, os cogumelozinhos, certo? Que muitas vezes eles aparecem em desenhos animados, que eu posso ter aqui uma foto de um fungo
e mostrar para vocês do livro. Uma foto de um cogumelo, ó. Aqui, ó. Vocês, né? Ó, veja bem. Temos aqui um cogumelo, certo? Isso aqui é um tipo de fungo. O que é que eu posso dizer desse fungo aqui? É um ser vivo, pluricelular. A estrutura é formada por mais de uma célula. Aqui nós vamos encontrar para formar esse ser vivo várias células, certo? E são seres vivos heterotróficos, que quer dizer o quê? Eles não produzem o seu alimento, ele necessita de um outro ser vivo para se alimentar. Tá certo? Ok? Ah, professora, mas como? Ele se alimenta como? Como é que ele vai se alimentar? Vocês vejam que esses tipos de seres vivos aqui, os cogumelos, nós encontramos muito perto de árvores, né? Em ambientes assim. E eles retiram esse alimento, eles sugam esse alimento da estrutura em que ele está lá em questão, né? Existem muitos dele perto de árvores, sugando o quê? Os nutrientes das árvores, tá certo? Então, tá bom? E outras condições também, nós podemos encontrá-los. Eles se alimentam de matéria orgânica, por exemplo. Professora, o morfo. O morfo é um tipo de fungo. Sim, o morfo é um tipo de fungo. Então, é do reino fungi, né? Faz parte desse grande reino. Sim, muitos deles vivem... eu vejo que a gente encontra morfo no meu guarda-roupa, professora. As pessoas dizem assim, menino, cuidado, que essa roupa aqui tua tá mofada, tá toda mofada. O que quer dizer isso, professora? Por que eles estão ali? Ora, veja bem, eles gostam do algodão da roupa. Eles estão ali se nutrindo ali por farelos, muitas vezes, do algodão da roupa, certo? É um tipo de nutrição. Você tem que ver que são seres vivos microscópicos, que o que ele vai adquirir de alimento não é algo que você possa visualizar. Mas ali existe algumas estruturazinhas orgânicas que eles conseguem se alimentar daquilo ali, ok? Por isso que ele fica dentro daquela condição, daquele ambiente, certo? Que pode trazer para ele uma certa umidade, que pode trazer para ele o quê? Certa condição ambiental, seco, úmido, o quê? Tem condição ambiental ali dentro daquele guarda-roupa que deu origem a ele para a sobrevivência dele. Tem a nutriçãozinha dele ali, por isso que ele está ali, certo? Então, todos os ambientes em questões na qual a gente vai encontrar seres vivos, há uma ligação entre o ambiente e o ser vivo em questão também, certo? Por quê, professora? Porque a pessoa, os seres vivos, eles só vão ter condição de viver em ambientes na qual eles vão encontrar o quê? Tanto tempo, certo? Tanto meio em questão, temperatura, pressão, que condicione a vida dele, como também a nutrição. Ali eles vão encontrar o nutriente para ele se nutrir. Isso é característica dos seres vivos e é característica também da diversidade dos seres vivos e da diversidade dos meios na qual nós vamos encontrá-lo. Os meios vão se diversificar, assim como os seres vivos, o meio ambiente vai se diversificar, assim como os seres vivos vão ser diversos para esses diversos meios que existem, ok? Então, vamos lá. Depois desse grande reino fungi, que a gente viu que a gente encontra alguns tipos de cogumelos, alguns bolores, que é aquele mofo, bolor do pão, certo? Nós vamos ter o reino plantae. Esse reino, você já tem uma observação maior dele em cima de característica, porque são seres vivos mais comuns a vocês, que são as plantas, né? São seres vivos que a relação do homem com a planta é bem maior do que a relação, embora exista a relação, mas é uma relação que a gente não consegue dimensionar, certo?
Não é fácil essa dimensão dessa relação homem-fungo, mas é mais fácil essa dimensão entre homem e planta, né? Ok? Então, a planta eu consigo visualizar melhor. Então, a planta eu consigo ver as características dela, né? Então, o reino plantae é o reino que existem seres vivos autotróficos, ou seja, não produz o seu alimento. Você sabe que a planta ela realiza a fotossíntese, ou seja, ela se nutre, ela consegue a energia dela para ela poder crescer, se desenvolver através do que? Da fotossíntese. E a fotossíntese não quer dizer que ela vai se alimentar de um outro ser vivo. A fotossíntese quer dizer que ela utiliza gás carbônico, água e luz solar, e a partir do gás carbônico, da água, da luz solar, ela consegue obter uma nutrição energética. Ela consegue ter estrutura para poder fabricar o quê? O que é necessário para ela crescer e se desenvolver, certo? Em termos de energia, ok? Tá certo? Então, vamos lá. As plantas, elas são o quê? Autotróficas, não tem nutrição, não precisa de um outro ser vivo para ter essa nutrição, certo? E por isso ela realiza fotossíntese, certo? Ok? E a gente vê que tem diversos tipos de planta, certo? Tem diversos tipos de planta. É só a gente olhar aí que a gente vê, se você olhar no seu jardim, você vai encontrar diversos tipos dela, né? É um reino que tem diversas espécies de seres vivos, ok? E por isso ela tem uma segunda classificação em ordem, em classes, em sub-reinos, certo? Que aí a gente vai aprofundar mais adiante. Veja bem, e além do reino vegetal, nós temos o reino animal. Sim, nós temos esse grande reino na qual nós, como seres humanos, estamos inseridos nele, juntamente com os cachorros, com os gatos, com as vacas, com os bois, com os tigres, com o carneiro, com todo tipo de animal que você puder pensar, nós estamos incluídos nesse grande reino animal. O inseto, o sapo, faz parte do reino animal, certo? Então, você está vendo que o reino animal também existe uma diversidade de seres vivos muito grande. Seres vivos na qual a gente vai ver que tem características muito distintas uma das outras. E essa distinção faz com que esse reino se subdivida ainda em mais de acordo com essas características, ok? Tá ok, pessoal? Então, no próximo bloco a gente dá continuidade e entraremos com o quê? Com os ecossistemas, ok? Até mais.